um museu, vai andar na praia com ele, fala da vida, vai num cemitério, mostra o fim das coisas, sei lá, mas faz alguma coisa com essa criança. Mas não, o cara joga videogame porque ele gosta de videogame. Ele gosta. Hoje o professor de inglês, Humberto, a gente estava conversando sobre por que as coisas chegaram a esse ponto. Geralmente isso é uma conversa que eu levanto nas salas dos professores. Gente, as coisas estão tendo. Eu tô tentando, irmãos, eu tento levantar alguma coisa nas salas de professores, assim, tipo assim, vocês viram o que aconteceu ontem na Avenida do Brasil? Pra ver se alguém desperta um assunto que você... Aí ele, pô, cara, mas é estranho, cara. Por que as coisas estão assim? Não era assim. Eu falei assim, Humberto, não era assim não. Nossos pais eram mais chatos, mais graves, mas mais responsáveis em geral. E se eles não fizeram muito bem o diálogo, eles conseguiram segurar outras ondas, como, por exemplo, botar dinheiro em casa, que é uma coisa que é incrível, mas parece que até hoje a galera que é mais jovem, ela não está preocupada em manter e sustentar uma mulher. Como é que o cara, explica aí, namora uma menina, como é que o cara com 16 anos namora uma menina com 13 e pede dinheiro pra levar ela pra comer pizza? O que tem na mente daquele pai de deixar uma alma daquela fazer isso? Tá entendendo o que eu quero dizer? O cara não tem dinheiro nem pra pagar a passagem dele. Pai, eu quero levar minha namorada. Isso não é uma situação de desemprego de alguém que estava trabalhando, não. Ele nunca trabalhou, ele não sabe o que é trabalhar. Ele simplesmente é um moleque fingindo que é homem. E a gente acha bonitinho. Uma vez eu estava numa festa, vi 2 crianças de 5 anos. Ah lá, ai, beijo na boca. Ah, que lindo. Quase que eu vi com voadora, meu irmão. Sério? Voadora? Como é que você deixa 2 crianças de 5 anos beijando na boca? Você tá maluco? Ai, não, eles nem sabem o que eles estão fazendo. Eu falei, nem ele, nem você, pô. Eu não, pô. Brincando. Vamos lá. Ai, Jesus. Vamos lá. Verso 8. Desculpe, verso 7. Agora é Timóteo, ou Tito, agora é com você. Primeiro ele falou que os presbíteros tem que ser assim. Aí ele falou, os homens tem que ser assim, as mulheres assim. Agora você tem que ser assim. Olha só o que ele vem pra cima aí. Torna-te pessoalmente o quê? Padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade. E essa palavra aí? Sabe qual é a minha aqui? Reverência. É o quê? Reverência? Defina reverência. Defina reverência. Por isso que eu não peguei essa Bíblia. Essa Bíblia aí, é a Bíblia das princesas lá de Minas Gerais. Vamos lá. Um profundo respeito. Com temor, pode ser? Eu diria profundamente respeitoso, no sentido de entender a essência daquela pessoa. Exato. Entender o significado profundo daquilo que é o que está sendo prestado reverência. Gostei, Marcos. Gostei. Você foi... Né? Acho que isso definições, profícuo, né? Você foi. Vamos lá. No ensino mostra integridade e reverência. Olha agora o verso 8, gente. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado. Agora isso aqui me chama muita atenção. Não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. O que você faz a ele, faz a nós. Muito legal. Ele não está pensando apenas em termos individuais. Ele está dizendo que o que Tito faz é o que nós vamos receber como consequência do que Tito faz. Então a visão que as pessoas têm de Cristo é a visão que individualmente cada um de nós constrói. E quando um constrói para nós, para todos. Quando você acha que está agindo individualmente, não, eu estou fazendo do meu jeito. Não, você está fazendo e outros levarão a culpa. Outros serão uma espécie assim de... já falei mal, agora que ela chega. Outros serão... Eu me lembro uma época em que ainda é assim um pouco. Mas, por exemplo, aqui, a Aquaminical é um estudo bíblico. E a maioria das pessoas não sabe que a Aquaminical é um estudo bíblico, mas o meu trabalho com a minha esposa de discipulado é um trabalho lateral à Aquaminical. A Aquaminical é um estudo bíblico. Então a Aquaminical, ela não é um discipulado, ela é um estudo bíblico. À noite tem Aquaminical também. Hoje é o credor incompassivo. Vem aí, tá? Felipe quer perdoar todo mundo junto com a Tamires. Mas a ideia é
que as pessoas na minha igreja faziam assim, os coaminicais, eu falo. Acho que as pessoas na minha igreja pensavam assim, todo mundo que senta aqui deve trabalhar discipulado comigo. Aí uma vez um menino, não sei o que ele fez, acho que ele respondeu meio duro, um líder lá da igreja, e falou assim, um dos seus coaminicais me respondeu mal. E aí tinha uma pessoa do lado. E aí o que a pessoa fez? Ela não usou o nome do indivíduo, que não está aqui. Ô, Vitor, tô brincando, não está aqui. Pode ter sido. Tão humilde, né, gente? Que varão. Que homem, né? Que homem. Mas a ideia essa pessoa empacotou todo mundo na fala de um. É assim que eles fazem com os cristãos. Quando aquele pastor da mídia, que não prega o evangelho, cai, todos caímos. Não é? E nós precisamos cuidar do testemunho pessoal pelo todo, não apenas por nós mesmos, mas pelo todo. Por isso Jesus fala assim, ai de por quem vierem esses escândalos. Melhor ele fora jogar lá, amarrar a cabeça, jogar num rio lá, se afogar. Porque sabe o que acontece? Nós somos representantes do corpo de Cristo, enquanto igreja, e mesmo enquanto indivíduos. Representamos nossas famílias. Uma vez eu botei uma menina para chorar, ela era minha aluna. Eu falei assim, você ama seus pais? Ela não ama, não. Você não ama, não. Acho que você debocha dos seus pais. Você zomba dos seus pais. Que você é uma representante dos seus pais aqui. Então, se seus pais são que nem você, seus pais são irreverentes, maldosos, maliciosos, sem vergonha, tudo igual você. Aí ela, não. Eu falei, você representa os seus pais. Que acha de eu pensar em falar isso tudo para eles? Não, por quê? Porque eles te colocaram aqui para representar eles. Deus nos colocou aqui para representar Cristo. E Cristo, representando a igreja, nos coloca diante de Deus. Nós somos representantes do Senhor aqui. Não podemos nos dar o luxo de ficar fazendo besteira. Se é que luxo poderia ser a palavra usada para isso. Tá? Eu estava falando mal de você, Alice, agora há pouco. Vamos lá. Olha o verso 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivos de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Aí está falando de escravidão, tá? Ele está falando de escravidão. Esse tipo de servo que ele está falando aqui, ele não está falando de um camarada que trabalha, assalariado. Não, ele está falando de um escravo. E Paulo, ele está tão preocupado com Deus, com o Evangelho, que ele deixa claro que o Evangelho ali é o assunto. Olha, qualquer um aqui que conheça a história da escravidão, principalmente a escravidão negra, sabe muito bem que o uso incorreto da palavra de Deus deu falsos argumentos para as pessoas escravizarem outras. E que o uso correto das palavras de Deus foi responsável pelo fim da escravidão. Então, a palavra de Deus, ela não é a favor da escravidão, mas ela não trata a vida em torno de escravidão ou coisas assim. A vida não é sobre escravidão, a vida é sobre Cristo. Então nós não somos livres porque alguém nos soltou de uma prisão. Nós somos livres porque Deus nos libertou. Então, para Paulo, esse camarada é tão livre quanto eu e você. E por isso ele ministra a vida desse servo, não como alguém que tem que desesperadamente arrumar um jeito de fugir do seu Senhor, mas é alguém que desesperadamente tem que arrumar um jeito de glorificar a Deus na condição de escravo. Algumas mulheres, alguns maridos se livram dos seus cônjuges na condição de achar que se livrarem deles serão livres. Tolice! Tolice, como eu estava falando com uma pessoa essa semana. Tolice! Ninguém pode nos prender. Ninguém. Paulo diz, eu sou livre. 2 Coríntios capítulo 9, verso 1. Sou livre. Sabe o que é ser livre? É a plenitude daquilo que Deus deseja para cada um de nós. Nós nos fazemos escravos para manifestar a glória de Deus. Nós nos fazemos servos. E às vezes a gente pensa assim, mas eu não sou tão escravo do André, eu não sou tão escravo do João, quanto aquele cara da escravidão dos negros do Brasil, ele era escravo do seu senhor de engenho. Cara, a gente devia ser mais escravo um do outro do que aquele cara. Porque aquele cara fazia na base do tapa, na base da paulada, na base do sangue, na base da vergonha, na base do açoite. E nós? Também. Vergonha, sangue e açoite em Cristo. E por constrangimento servimos um ao outro, por amor.
o nosso amor deveria nos dobrar na direção do próximo, e não nos elevar em conhecimento. Por isso que Paulo fala que o saber, ele soberbece e o amor edifica. Porque de fato o que nos une é o amor. Tá? Aqui mais à frente um pouquinho. Vê na folha, por favor. Manter a atitude correta. Os cristãos cretenses precisavam ter a atitude correta para com os pecadores mundanos. Não falando mal deles, mas exibindo toda a brandura para com todos. Precisamos fazer o mesmo hoje. Do contrário, nossos esforços para ajudá-los a aceitar o evangelho do reino fracassarão. Também, assim como se deu em Creta, na antiga Creta, precisamos vigiar nossas associações. De que outra forma poderíamos obedecer o mandamento de repudiar a impiedade e os desejos mundanos? Vamos ver em Tito 3:2. Diz assim, vamos lá, o verso 2 de Tito. 3:2. Não difamem a ninguém. Gente, isso é muito sério. Alguns aqui podem achar que as lutas mais duras são contra a lascívia, são contra a pornografia, contra a masturbação, contra... Sabe, pelo que eu conheço de pessoas e o quanto me conheço, as lutas mais intensas são aqui, ó, na língua. Nós não consideramos a advertência bíblica para não difamar do jeito que a Bíblia diz para considerar. O que é não difamar? Tirar a fama boa. Difamar é distorcer uma fama, uma imagem, uma ideia acerca de alguém. Nós devemos preferir os nossos irmãos em honra à desonra. Então não devemos difamar. O que é difamar? Falar mal. Como é que a gente consegue isso? Eu estava pensando nesses dias como é que a gente consegue melhorar nisso. Eu acho que só num movimento de que quando você me vê falando mal de alguém, tu fala assim, André, tá falando mal. E aí eu paro. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Senão a gente acha super normal criticar ao ponto de difamar. A gente não vai estar discutindo ideias, a gente vai estar discutindo pessoas. Como não difamar? Eu tenho problema com isso, você tem? É difícil dizer que tem problema com isso? O silêncio foi tipo um sepulcral. Alguém tem problemas com a língua? Ou só eu? Só se a gente se podar. Eu chegar ali, tá falando mal de novo de pessoas. Caraca, André, me ajuda. Entendeu? Tipo assim, tu me lembrou de novo que eu não posso cair nisso. E é algo que dá pra gente fazer mutuamente. Dá, não dá? Dá, pô. Mas é orgulho, né? Tu chegar e falar, pô, tu tá falando mal. Orgulho, é orgulho mesmo que nos impede de tomar tal atitude. Orgulho. Ainda mais quando o irmão da igreja fala assim, não é falando mal não, mas pô, tipo, quando chega nessa, não é falando mal não, mas deixa eu te falar, cara, que ele não é, já tá. Sempre tem esse mais, né? É diferente você falar assim, eu não concordo com a posição do André acerca de Trindade. Isso é uma coisa. O cara falou, André não é mole não, só chega atrasado. Tá falando mal. Não tá me resolvendo, me falando que eu chego atrasado? Não tá me resolvendo. Tem que falar comigo, pô. A gente fala com o outro. E pior, estabelecemos vínculos de amizade onde a gente pede que a outra pessoa não fale que a gente disse isso. Mentira ou verdade? Nem que tu falou comigo. Falou assim, não fala da Isabela. Nós estabelecemos vínculos de amizade, na verdade, que protegem o pecado. Acabou a amizade. Tá todo mundo incomodado aí, né? Deus é fiel. Nós estabelecemos vínculos de amizade que são protetorados do pecado. Ao invés de trabalharmos o pecado, o protegemos. Mas dá um incômodo essa fala aqui, né? A gente tá assim, ó, tipo, verso 7 mesmo? Tipo, verso 9? Vamos pro verso 9? Tá incomodando, né, mas essa camisa não tava assim, né, irmão? Agora tá coçando. Então o que acontece? A gente vai sendo mexido pela palavra. A palavra quer que a gente pare de falar mal. Eu, você e todo mundo. Se você estiver dizendo verdade. Perdão, eu não ouvi você muito bem. Deixa eu só já desliga a bomba ali que eu acho que não tá subindo água não. Fala aí. Se for verdade que você está falando de outra pessoa, desde que você não tem intuito de falar, mas só que é um fato, aconteceu isso. Você está de fato não. Vamos supor que eu tenha que resolver um problema muito sério seu. Te ajudar em alguma coisa. Aí eu tenho 3 pessoas que te conhecem. Uma consegue chegar até você.
As outras duas não. É uma coisa que eu não estou conseguindo. Para quem eu devo falar? Pelo menos a pessoa mais próxima. E aí ela te alcança. Cara, vai no Mateus, entendeu? Se eu falo para as outras duas, qual o propósito? Mas aquela própria. Eu acho que você só mencionaria, a princípio, só mencionaria isso para alguém que você acha que tem algum tipo de conexão. Até se você sabe que é um problema muito grave, você só vai mencionar com alguém que é próximo. Você não vai falar isso para qualquer um. Essa... É o que deveria ser. Deveria ser. Exatamente. A gente não está falando do que deveria ser. A gente está falando do que a gente faz de maldade e safadeza mesmo. Que a gente se irrita com a atitude das pessoas. É mesmo? Não, mas dependendo do falar na cara, pode ser muito sincero e não resolver. Não, mas eu falo com meus amigos, eu comecei isso com alguém muito próximo, eu acho errado, eu falo, cara, tipo, é o que você estava falando, eu falo pra isso, mas eu discordo totalmente do que você está fazendo, acabou. Eu acho que isso às vezes, cara, pra falar a verdade, há uma semana atrás, eu tive uma conversa com sobre isso, cara. Eu olho algumas vezes, cara, às vezes eu olho pra você que não tem atitude de homem. Tem um amigo meu que senta aqui também e faz esse negócio, ele fala assim, e corta na cara, não tem esse negócio. É bom ser sincero, mas ser sincero e amoroso é melhor, entendeu? Eu falo isso também com o intuito da pessoa melhorar, entendeu? Compreendo. Eu acho que, de repente, o nível de intimidade que você tem com essa pessoa, ele funciona. Mas o padrão, a gente está falando de um padrão, porque a gente não pode abordar todos os casos específicos. Mas o padrão é que você possa falar em amor a verdade. Tem pessoas que vão falar, pô, tá zoando. Às vezes é uma pessoa muito próxima, que você tem uma capacidade de liberdade de poder atuar nela de uma forma direta. Mas a maioria das pessoas estranharia uma fala aguda. Queria ferir. Não, mas é claro, se eu fosse falar também com uma pessoa que já não é tão próxima, eu não chegar nesse nível, chegar bem mais nuance, não ia chegar já confrontando as pessoas e falar, não, você tá errado, que isso, que aquilo, blá blá blá. Não, é tentar do lado da pessoa, porque ela tá naquela situação, isso sou eu, é claro. Eu concordo, entendo sua fala. É realmente uma questão de medir o relacionamento e poder falar de acordo com o relacionamento que você tem com a pessoa. Vocês entendem, né, que quando a palavra de Deus, se é para sair do verso 2, o pessoal já está pedindo para sair do verso 2 há muito tempo. Nós precisamos nos curar. Nós precisamos não falar mal de uns e dos outros. Nós precisamos falar o que é necessário para que haja cura. Nós precisamos não difamar uns aos outros. Isso é necessário. Isso tem que ser uma busca por destruir um pecado em nós. Acabar. Cristo é digno disso. Só que não damos muita atenção a pequenos trechos como esse. Então nós vamos empurrando situações na nossa vida. Empurrando. E eu acho que essa é uma situação que empurramos. Na minha opinião é. Você fica à vontade aí pra... Né? Você discorda? Pode falar, também pode. Tô brincando, cara, tô zoando. Verso 3. Pois também nós, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha que interessante. Nós éramos invejosos, odiosos, odiando uns aos outros, porém a benignidade chegou até nós. O que significa que odiar, maldizer e invejar são padrões anteriores à nossa conversão, que quando acontecem enquanto convertidos, são acidentes e são pecados, mas são acidentes, não podem ser cultivos. Quando você vê que invejou, você já está tentando derrubar isso. Você vê que falou mal, você vê que odiou, você já está em franca oposição, já confessando, já pedindo ajuda para acabar com isso. Não é mais padrão possível. Mesmo quando, mas mesmo assim, mesmo quando se manifestou essa palavra que eu não consigo falar, que você essa mesmo, essa daí. De Deus, mesmo assim, não muda o fato que a gente vai continuar pecando, que a gente vai continuar são odiosos, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos, mesmo assim não muda o fato, mas por meio da graça
e da misericórdia de Deus a gente é redimido no sangue de Jesus. Eu diria o seguinte: era a regra, agora é a exceção. Ou seja, éramos tudo isso, por regra, não tinha como fugir. Ímpio. Mas aí, convertidos, quando isso acontece, não deve ser a regra. Porque quem vive em pecado, quem vive pecando, não está com o Senhor. No sentido de que você não se incomoda, entendeu? Quem é escravo disso, né? Hã? Pô, você não fica incomodado de você estar odiando alguém? Tá tudo bem, eu tô odiando você e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Antes eu odiava e falava, mas se eu puder eu mato. Agora eu odeio e falo, Senhor, não, isso é errado. Isso é injusto. E incomoda o Espírito Santo em mim. Então, agora é exceção. Antes era regra. Antes era padrão de comportamento e não era recriminável. Agora é um padrão de comportamento recriminável. Porque o padrão agora é o fruto do Espírito. Verso 8. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças a afirmação confirmadamente de que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. O 9 é muito interessante. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm a utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso. Gente, o homem faccioso, e eu vou falar do verso 9 também, é um homem que causa divisões. Pessoas que causam divisões. O que é ser faccioso? É você... O faccioso, ele quer para ele, não quer para todo mundo. O faccioso, ele busca para si ao invés de buscar para o todo. O faccioso, ele prefere uma igreja dividida, ele estando certo, do que abrir mão da sua opinião e conseguir construir uma igreja mais unida. Ele prefere ser... digamos assim, ele prefere estar certo a abrir mão de estar certo e ser humilhado para que as pessoas no fim possam saber que o certo é Cristo. É como se fosse assim, irmãos. Eu conheço pessoas que não dão aula nas escolas dominicais da sua igreja, ou às vezes não oferecem ajuda aos pastores, aos líderes, porque acham que as coisas estão todas erradas nas suas igrejas. Então elas falam assim, eu não vou fazer nada lá, porque eu tenho uma outra visão. Então a sensação que me dá é que a pessoa está completamente certa e que ela é tão certa que ela não pode ajudar os errados. Isso é um faccioso. Isso é uma pessoa que ela pode fazer... O que ela faz? Pode fazer o bem, mas não faz. Ela pode unir, mas ela desune. É aquela pessoa que você fala assim, cara, fala aí, pede perdão, vamos acabar com isso. Não. Deixa como está, deixa ele vir. Não, ele vem falar comigo. É aquela pessoa que prefere que a separação lhe traga certo orgulho do que a humilhação da unidade. Porque para a gente viver junto, nós vamos ter que nos humilhar. Um monte de vezes. Eu vou ter que ficar e eu vou ter que remediar situações que você já fez comigo e eu, pô, mas tudo bem, cara, vamos de novo. Isso é muito difícil porque nós queremos as coisas prontas. Sabe? Alguns irmãos aqui estão em troca de igreja, eu entendo certos aspectos, não vou levar isso para o aspecto mais fechado, assim, como se, cara, todo mundo que troca de igreja é um traidor, não é nada disso. O irmão Igor tá nesse movimento de trocar de igreja, de mudar. Mas eu quero pensar que muitos de nós mudamos de igreja por sermos facciosos, por sermos divisionais. Mudamos de grupo, mudamos de pessoas, porque não suportamos o fato que elas não são perfeitas. E aí a gente se divide, a gente se afasta, a gente diz, fique lá. Me chama a atenção no verso 9, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Eu não sei se os irmãos sabem sobre genealogia, mas os judeus gostavam muito de discutir genealogia. É que nem a gente com arminianismo e calvinismo. O problema é que a gente se divide ao invés de se somar. Ao invés de se somar, a gente se divide. Eu entendo que alguns aspectos teológicos são irreconciliáveis. Eu entendo. Você fala, vamos te convidar para pregar na sagrada consagração lá de uma imagem de Maria para louvor de Maria. Que difícil um protestante pregar num negócio desse. Mas de repente o cara chega assim, poxa, eu sou da igreja católica tal. Você não quer dar uma palavra aos jovens? Vai ter imagens ao redor? Você vai cobrir as imagens? O que você vai fazer? Se Jeremias chega a falar, isso é madeira, você não tem nada. Então, irmãos, nós somos divisionais, sim. Se te pedissem para dar uma palavra no centro espírita, se te pedissem para dar uma pregação no centro de candomblé, se te pedissem para ir numa igreja mórmon explicar sobre Jesus Cristo,
Tem gente que tem um medo, não, minha cobertura espiritual não deixa. Eu fico pensando no toldo que é isso. Eu fico com medo Não é toldo de padaria? Vai seguindo a pessoa? Sabe, marquise de padaria? Cobertura espiritual. Irmãos, nós somos divisionais muitas vezes. Muitas vezes. Eu acho que o Marcos sabe disso também, que muito da academia é divisional. Quando a gente, como, por exemplo, eu como cristão, eu sou um cristão como um cara que é, de repente, um cientificista, e ele não consegue me ouvir porque eu sou um cristão. E, de repente, eu não consigo ouvir ele porque ele é um cientificista, e, de repente, ele está falando uma coisa muito correta. Então, nós temos a dificuldade de ouvir o diferente. Pessoas facciosas não gostam de pessoas muito excentricamente diferentes porque as irritam. Realmente, pessoas facciosas são muito irritadas porque elas não suportam a diversidade. A diversidade as incomoda. Tem um menino que vinha aqui, não sei se ele vai vir mais, né? Ele sentava ali e ele perguntava a cada 5 minutos, né? Ele não tem vindo muito mais, eu até perguntei por que ele não vem, né? Ele sentava ali perto do Marcos e Yasmin. Alguns devem lembrar dele, aquele jeitinho, né? Pertinho dele assim. E as pessoas falavam assim, pô, eu tô te elogiando ou não com esse nome? Porque você tá sempre ali. Elogio, você se sente bem quando eu erro o seu nome pra Marcos? É indiferente, seu nome é indiferente. O seu nome não é ofensivo. Altamente imperativo. Bom, aí uma vez uma pessoa chegou pra mim e falou assim, eu não sei como é que você aguenta aquele menino. Aí veio outra pessoa e falou assim, ufa, eu não sei como é que você aguenta aquele menino. Mas sabe por quê? Ele é o menino. Ele é o amigo. Pois é. Amigo meu, né? Pois é. Esse menino precisa de ajuda. O faccioso faz o quê? Tô bem como estou. Ele ali, eu aqui. Olha o menino aí. Ah, não é ele não. Mas entra aí, menino. Vamos lá. Vamos caminhar um pouquinho. Debate sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Você já se enveredou numa discussão teológica que você viu que você já estava ficando... Assim, a coisa já estava esquentando. E depois tu chegou em casa e falou, cara, que babaquice que eu fui fazer. Facebook, né, Marcos? Essa semana? Não, alguns anos atrás. Alguns anos. Essa semana não. Semana passada talvez. Semana não. Semana passada talvez. Essa semana Foi hoje. Mas sábado. Debates teológicos. Bem-vindo, meu querido. Debates teológicos que geram divisões. E aí, como é que fica? Eu me lembro de uma situação muito controversa que teve há 1 ano e meio atrás. Sabe aquele Academia em Debate com Augusto Nicodemos? Sabe qual é, né? Eles vieram fazer um debate sobre missão na íntegra. Né? Só que... Missão integral. Foi missão integral? Beleza. Aí o que aconteceu? Chamaram 2 proponentes. E eu olhei e falei, mas esses caras não tem um de cada lado. Não tem debate. Era só o lado contra a teologia da missão integral. E aí eu falei, rapaz, isso vai dar um ruim. Aí eu assisti. Quando eu fui ver no Facebook, meu irmão, não parecia que os caras eram crentes. Esse bando de viado, não sei o que, ele esculachando. Augusto Nicodemos, esculachando os caras. Gente, o fato deles terem talvez falhado e não colocar um proponente contrário, eu acho que deveria ter sido, se você vai falar que é debate, academia em debate, então debate é 2 pessoas diferentes, não tem academia em, não sei o que era aquilo, esparro. Abate, né? Academia abate, esparro, monótono. Mas aí eu pergunto, você acha que os irmãos foram brandos? Foram. Depois, sentaram, mas por quê? Porque realmente defendem seus pontos de vista teológicos não para a glória de Deus, mas para vencer discussões. Paulo está falando sobre vencer discussões aqui. Ele está falando sobre aquele gozo que você tem quando você sai e fala, ganhei. Né?
Você viu que o Adonias não vem mais. Desde que perdeu aquele, né? Não vem mais, é o filho dele. Ele não vem mais, né? Ó, menino trabalhador. Inclusive... Tava aqui 5 minutos. Ele vai aparecer daqui a pouco. Ele vai voltar. Eu falei pra ele assim, Adonias, eu falei que eu... Tu tava nesse dia aqui. Eu falei assim, Adonias, eu falei pros caras lá que tu perdeu o debate lá no bate-papo de arminianismo com a... Pô, André, tu falou sério? Eu falei, sim, cara, tá todo mundo achando que tu não vem mais porque tu perdeu o debate. Eu falei, caraca, sacanagem, André. Eu falei, cara, tu zoando, a gente ri lá de você, cara. De tarde, eu falei, pô, falo que de tarde é Amsterdã, à noite é Genebra, né? Mas, olha só, você, assim como eu, talvez já tenha se arrependido por entrar no debate teológico e ter visto o resultado daquilo. Oriçou as pessoas, irritou as pessoas, ninguém saiu bem, as pessoas saíram feridas, envergonhados assim por você estar falando alto, a outra pessoa ter saído. Pior, quando a gente vence o debate, a pessoa sai com cara de tá, e você sai achando que venceu uma batalha de gladiadores. Tipo assim, você sai, aí viu, não tem nem o que dizer. Fala. Você falando, já falou do Francis Schaeffer, que ele tinha essa questão de ganhar a pessoa, não, tipo, se não ganhar o discurso em si, mas ganhar a pessoa. E ganhando a pessoa ia ouvir o discurso, consequentemente, entendeu? Conquistava o carinho, assim, conquistava a pessoa e depois falava. O Schaeffer fazia um tipo de argumentação que eu ainda vou conseguir, que é levar a pessoa para um campo de tensão. É como se ele levasse a pessoa e falasse, mas e isso? Mas e isso? Mas e isso? Aí chega um ponto que a pessoa fala, entendeu? É como se fosse assim, você vai afunilando as possibilidades, mas você não envergonha o ser humano que está ali. Você não distrata aquela pessoa que está ali. E esse é o nosso problema. Ao discutir certas opiniões, muitas vezes nós distratamos pessoas. Isso é problema do ser humano, não é problema de crente ou não crente. Mas Paulo está nos advertindo que não devemos fazer isso, que isso não é glória para Cristo. Eu abro mão de discussão em Facebook. Isso para mim não faz sentido nenhum. Porque tu não sabe quem está lá, tu não sabe o que a pessoa que está do outro lado... Ó, tá nervoso ali, ó, motor. Você não sabe... Cara, eu vejo discussões em Facebook... Como assim, cara? Vou parar, ficar... Não, tem gente que leva a sério. Tem um camarada que estava discutindo com o Marcos e veio discutir comigo. É um tal de Pompílio Falasca. Ah, sim. Ele veio discutir comigo na minha caixa de mensagem. Pô, o vídeo, cara, tem um vídeo lá da Comenical com ateísmo. Mas não. É o do Iago Martins e o Caio Fábio. O cara veio procurar minha caixa de mensagem. A mensagem assim, quilométrica para discutir comigo. Porque a égide do protestantismo Aí fui pegando o dicionário. Palavras assim, eu falei, meu Deus do céu, eu devo estar muito errado ou eu não estou entendendo? Aí o cara foi chegando até o final. Falei, poxa, irmão, eu só acho que Romanos capítulo 9 foi inspirado por Deus. Aí acabei a discussão. Não, Romanos capítulo 9 foi uma diarreia de Paulo, não sei o que, Sério? Eu apaguei essa desgraça. Diarreia mental. Paulo estava passando mal em Romanos capítulo 9. Ele não me respondeu. Ele? Mas eu refutei ele. Ele ganhou o debate! Você ganhou! Gente, olha só. É brincadeira. Marcos, você... Cadê a humildade do Marcos? Marcos, estamos te zoando. Hã? Foi uma conversa que foi em público. Calma. Mas você ganhou ou perdeu? Refutou. É brincadeira, Marcos. Atenção. Olha só. Olha o campo de tensão ali. Tem ideia pra ser meu pai. Sim, cara, o que ele fica fazendo ali que eu não sei, cara? Muita gente quer aposentadoria. A gente vai culpar, o cara foi refutado. Não, tava lá o trabalho dele, refutador. Ele veio falar comigo.
comigo. Eu falei, cara, não é possível. E ele parece que sabe de muito, mas não sabe de nada. É uma mistura de alto e baixo ali, que eu falei, não quero discutir isso, não. Aí a Olivinha, papai, aqui eu tô de cabeça pra baixo, eu olhei pra ela, ela tá mais fácil gostar de ela ficar de cabeça pra baixo. O que eu tô fazendo? Tá ótimo, isso aqui tá melhor do que essa conversa aqui. Sério mesmo. Evita o homem faccioso, verso 10. Refutou, né, Marcos? É uma coisa... Eu creio que a defesa da verdade tem que ocorrer, mas não desrespeitando ele. Né? Marcos, eu não quis. Eu queria que você soubesse que eu respeito muito você como apologeta. Você é um excelente apologeta. Deus tem te usado. A gente brinca, né? Mas quando você refuta, você refuta. É aquela refutada. Eu acho que a gente tem que criar um meme com isso. O refutador. Alguma coisa assim. Pescador de falácia. Não dá ideia não. Olha o Vitor aí pra fazer um bom trabalho. Tá? O Lucas não veio, mas é um bom também. Pescador de falácia. Pescador de falácia. Pescador de falácia, né? Calma, Marta. Eu tô orando por ele, André. Olha, quebrou a gente. Isso que é humildade. A gente A mente chama. dele tá confusa. Confusa, cara. Por isso que eu te falei, fala uma coisa pra falar outra. Paulo quer que a gente saia desses debates, desse tipo de... Paulo não está dizendo que a gente saia do debate público. Paulo não está dizendo que a gente saia daquilo que é necessário para que a verdade seja exposta. Ele não está falando isso. Ele está falando de debates inúteis. Demonstrar para você que eu sei. Tu vai ver que eu vou mostrar. E isso é errado. Tem muita gente fazendo isso na internet. Tem muita gente fazendo isso no YouTube. Sabe? Tem um monte de gente provocando ira. Gente boa, gente inteligente, mas está provocando ira nas pessoas. Entendeu? Nós, como cristãos, temos que ser defensores da verdade. A gente estava conversando, né, Yasmin, sobre a questão da verdade. A verdade é o cristianismo. Eu sempre falo com os amigos meus que não são cristãos, eu falo o seguinte: por favor, me diga um ponto do cristianismo que não se relaciona intimamente com aquilo que é a verdade sobre a raça humana. E me mostra. Porque eu sou um cara muito mais cético do que eu pareço ser. Às vezes você fala, André deve acreditar até em... Não, eu sou muito cético. Eu acho que uma das coisas que mais me atrai no cristianismo é o alto grau de racionalidade que o cristianismo tem. Me atrai, sabe? Fiquei encantado. Eu tô com uns livros de filosofia aqui, uns 4 livros de filosofia que eu pedi pra minha coordenadora, me dá, eu falei pra Flávia, me arruma livro de filosofia, que eu amo filosofia. Ela me arrumou uns livros de filosofia. E eu amo filosofia, eu vejo que os caras buscavam coisas que o cristianismo tem sobrando. Tem assim, toma. Tem resposta. Então assim, eu amo refutações quando elas são bem feitas, mas eu percebi que eu posso cair nesse erro, entendeu? E aí eu prefiro sim o caminho do Schaeffer, que é um caminho de levar a atenção, de um diálogo suave, calmo, você levar a pessoa a pensar, poxa, mas isso é ilógico, isso tem algo errado na linha de pensamento, entendeu? O Marcos falou uma coisa muito legal pra mim no ônibus, o dia desse, ele falou assim, André, eu gosto de saber por que a pessoa pensa daquele jeito, o que ela quer com aquele pensamento. Eu também, cara, eu chego com uma pessoa e falo assim, tá, mas onde vai o limite do que você pensa? O que você pensa vai levar você pra onde? Eu gosto disso, eu acho isso fascinante, porque sempre dá em nada quando não dá em Cristo, né? Para acabar, verso 11 diz que essa pessoa facciosa, ela está pervertida e vivendo pecando, ou seja, a pessoa facciosa, a pessoa que é divisional, a pessoa que está dividindo o reino de Deus, ela está pecando. Olha que coisa séria, que agravo. Irmãos, não nos voltemos contra a igreja de Deus. Se nós nos voltarmos contra a igreja, Deus nos destruirá. A igreja é dele. Nós não estamos aqui para falar mal de igreja. Nós não podemos citar nomes de igreja, não podemos citar pregadores, pastores. Não é porque eles estão tudo certo não, irmãos. Que a gente refute as heresias, mas tenha misericórdia com os homens que estão por trás. Porque senão nós estamos querendo destruir a igreja. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu não concordo com a teologia do Silas Malafaia. Eu falei assim, você tem todo o direito de discordar com quem você quiser. Aí ele, cara, mas eu tenho que arrumar um jeito de acabar com aquilo. Ele não está pensando na igreja. Ele está pensando naquele homem, ele está pensando em pegar aquele homem, você está entendendo? Ele não tem amor pela igreja, ele quer destruir a pessoa. É isso que ele quer. E nós não podemos cair nessa idiotice. Verso 11. Pois sabeis
pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando. Olha só, o divisional, ele tá numa vida em pecado. Parece que o troço entra na vida dele. E por si mesmo está condenado. Gente, que sério é dividir a igreja de Cristo. Que sério são pessoas que buscam dividir umas às outras, dividir pessoas, dividir famílias. Eu tenho familiares que dividem a família. Você deve ter alguns. Gente que dá 3 minutos, ela tá falando mal de alguém na família. Ela tá destruindo alguém na família. E é incrível como isso é comum e quanto a gente não percebe que isso é maligno, é difamatório, é do diabo e você tem que se afastar disso. Você fala, por favor, eu não quero ouvir falar de mal do meu tio, não. Eu não quero ouvir falar mal do meu pai, não. Eu não quero ouvir falar mal da minha mãe, não. Eu não vou colaborar com falar mal de ninguém. Isso é justo. O injusto é ficar lá ouvindo, alimentando aquilo que é pecado no outro. Gente, tem que ser um pouquinho grosso às vezes com essas coisas, tá? Tipo assim, eu não vou ouvir. Não quero. Você me dá licença, mas eu não vou ficar ouvindo falar mal de fulano. E André, mas se a pessoa encara isso assim como você está sendo arrogante, porque já aconteceu uma situação assim. Explique. Por exemplo, se você é minha parente e começa a falar mal de uma prima nossa, eu chego e falo assim, poxa, Aline, eu acho que o que a gente tá fazendo agora é falar mal dela. A gente é bem legal, entendeu? A gente ameniza a coisa. A gente tá falando mal, eu não quero mais falar não, porque eu não tô me sentindo bem com isso. Show. Ela vai falar o quê? Sozinha? Você ainda se incluiu? Né? Aqui está dizendo que ele vai enviar pessoas, tá? E o verso 14 finaliza o nosso estudo de hoje. Diz assim, agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados para que não se tornem infrutíferos. É claro que a gente sabe que as obras não definem salvação de ninguém, mas de que elas revelam a salvação, revelam. Então pessoas que são salvas, elas são pessoas que frutificam, tá? Então se um líder teu, se uma pessoa que cuida da tua vida falar que você não está sendo frutífero, é realmente assim, haja depressa, vá na direção de Cristo, porque isso não pode continuar assim. Amém? Irmãos,